Agora na Showtime. Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João. Bom dia, amigos ouvintes da Showtime. O Zancopé já está na linha. Pois é, então, com muito prazer que eu anuncio o Zancopé, e ele é, sem dúvida, uma das mais belas vozes do rádio brasileiro, e ele já trabalhou em diversas emissoras de rádio em São Paulo, e uma de suas passagens mais marcantes foi pela Rádio Record, quando ele passou a ser conhecido como o amigo dos caminhoneiros. E, paralelamente a esse trabalho no rádio, ele é compositor, com músicas gravadas pelas Irmãs Barbosa e pela dupla José Andrade e Adrian. Desde 2006 ele estava na Rádio Bandeirantes apresentando programas como o Grande Sampa e o Bandeirantes a Caminho do Sol. E no começo do mês de agosto ele foi um dos profissionais que deixaram a Rádio Bandeirantes. E muitos leitores do blog Rádio Amantes têm perguntado sobre ele. E aqui, na medida do possível, a gente vai tentar satisfazer e esclarecer essa curiosidade do público. Zancopé, muito bom dia, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Rodney. Prazer conversar contigo. É muito bom sempre falar de rádio. Pois é, Zancopé, no meu blog eu tenho dezenas de comentários reclamando da atitude da Bandeirantes em abrir mão da condução que você dava ao Caminho do Sol. Você imaginava que essa sua saída fosse causar tanta repercussão? Olha, o Rodney, é o seguinte, para nós que trabalhamos no rádio, essa é uma situação normal, né? Você não fazer parte mais de uma empresa, mas as pessoas que acompanham e criam um vínculo, criam uma identidade com o comunicador, sentem muito. E o caso da Bandeirantes é único, né? A Bandeirantes é uma interação com ouvintes é muito grande. Eu nunca vi, trabalhei em todas as grandes emissoras de São Paulo, todas as emissoras de São Paulo, e nunca vi essa interação que existe na Bandeirantes. Acho que isso realmente choca dentro do que se imagina. Eu fico contente, né, porque as pessoas se manifestam porque gostariam de ter a minha permanência lá, mas eu, como profissional de rádio, vejo isso com muita naturalidade, viu? O que você pode falar sobre os bastidores da sua saída? De que forma ela chegou para você? De que forma foi comunicado esse fato? Não, fui comunicado como qualquer empresa faz, né? Olha, não precisamos mais dos seus trabalhos, seus préstimos, existe aqui uma política de contenção de despesa e você está nessa lista. É simples, não tem... o rádio é uma empresa como outra qualquer. E havia algum indício de que haveriam essas dispensas de profissionais? Chegou alguma coisa, tinha algum comentário nos corredores da emissora? Olha, você sabe que comentário em empresa existe sempre, né? Mas é comum no rádio, é comum na televisão, esse tipo de atitude da diretoria em dispensar profissionais. Eu não vejo nada normal nisso, entendeu, Rodney? As pessoas, como eu disse, né, criam um vínculo com os comunicadores e são atingidas brutalmente. Mas nós, profissionais, é uma atitude normal, nada... Eu não sei se da minha parte não havia indício nenhum, não sei de outras pessoas lá qual era a expectativa, porque comentário em rádio é uma empresa de comunicação, né? Então o pessoal se comunica mesmo, às vezes mais intensamente ainda, mas eu não sabia nada disso, não. E deve ser muito curioso aquele processo conhecido como rádio corredor nos corredores de uma emissora de rádio, né? Aí rádio peão é um negócio fantástico, viu? Informa mesmo. Você chegou na Bandeirantes em 2006, né? Você chegou numa situação muito especial que você ia cobrir as ausências do Antônio Carvalho, né? Que estava passando por um processo difícil da doença dele. Você chegou nesse período, não foi? Conta um pouquinho disso pra gente. A minha situação foi interessante, né? Eu até já tinha desistido de trabalhar em rádio, né? A gente corre para cá e para lá e eu imaginava já que não iria para uma outra grande emissora, né? Mas o Carvalho, na Copa de 2006, o Brasil foi desclassificado uma semana antes, né? E aí, na Bandeirantes, atentaram para o fato de que o Carvalho estava afastado e impossibilitado de voltar imediatamente. E eu fui escolhido para suprir aquela lacuna do Carvalho. E fui convidado pelo Carbone, sou muito grato a ele, para substituir o
o Antônio Carvalho naquele período de afastamento. E o Carvalho veio, retornou depois, né? Eu fui lá, fiz algum tempo sozinho, depois nós ficamos os dois, e aí no começo de 2007 houve uma alteração muito grande no rádio, que foi a saída de profissionais do esporte, né, ligados à área do futebol, à área do esporte, entre eles o Paulo Calçade, que está na ESPN. O Paulo Calçade saiu da Rádio Bandeirantes e foi de mala e cuia para a ESPN, e outros profissionais também foram, né? Eduardo Afonso também foi, o Afonso também, mas aí abriu uma brecha de comentarista e era a oportunidade que o Zaidan queria. O Zaidan era o apresentador do Bandeirantes a Caminho do Sol. E o Carbone me consultou se eu aceitava substituir o Zaidan, o que fiz com muito carinho e preocupação, porque ele é um dos profissionais mais competentes do rádio, né? E desde então, o Carvalho depois veio a falecer, houve alterações, mas foi assim que surgiu, foi muito rápido, né? E aí eu acabei sendo responsável pela apresentação do Bandeirantes a Caminho do Sol. Isso foi no começo de 2007. Até então, eu entrei na Bandeirantes no dia 1º de agosto de 2006 e saí no dia 1º de agosto de 2013. Então esse período foi muito bom, viu, Rodney? Certo. Eu sei que, salvo engano meu, a sua voz ainda é muito ouvida em vinhetas da Rádio Trianon, aqui de São Paulo. Qual que é a tua ligação com essa emissora? Então, eu trabalhei na Trianon também um bom tempo, né? E fui lá ainda, o Fernando Vieira de Mello ainda estava vivo, mas não estava mais exercendo as suas funções. O Antônio Delfiol estava à frente junto com o Fernando Vieira de Mello Filho, que é o Fernandinho, que a gente chama carinhosamente, e eu fui para lá e fiquei um bom tempo lá, e o Delfiol começou a pedir que eu gravasse alguma coisa para a rádio. Eu fui assumindo essas funções, depois eu me afastei de lá, e as pessoas que permanecem lá ainda solicitam que eu grave, e faço com o maior carinho. A minha não existe, como eu posso dizer assim, não existe da parte, né, burocrática, né, nenhuma ligação entre a Trianon e eu. Lá tem muito concessionário, e esses concessionários escolhem a minha voz, fica mais como uma voz marcante da Trianon. Exatamente, tenho lá o Fausto Camunha, né? Tenho todos eles que estão por lá, o Lucas Neto, que são pessoas com quem convivi muito tempo nessa trajetória profissional. Então faço com o maior carinho, e outros que solicitam também, mas não existe mais ligação, né? Vínculo empregatício com a Trianon, apenas um vínculo de amizade muito grande com todos aqueles que ainda estão lá. Eu vi, Zancopé, você apresentando uma edição do Gente que Fala, que é um tradicional programa de debates que é terceirizado, né, mas vai ao ar pela Trianon. É um vínculo fixo? Como é que funciona? Como é que tem funcionado isso? Inclusive tem uma edição, para quem quiser ver, tem uma edição na internet aí, em que participa Fernando Jorge, entre outros jornalistas aí debatendo os assuntos do momento. Esse programa é do Fausto Camunha. O Fausto Camunha é um dos concessionários da Rádio Trianon, e o Fausto Camunha é amigo muito, muito antigo, né? Ele foi editor na TV Globo, ele foi editor do Jornal Nacional, ele foi editor na Rádio Bandeirantes, ele depois se enveredou pela política, né? Foi secretário de esportes, tanto do estado quanto do município, e nós temos um relacionamento muito bom. E quando o programa começou, essa é uma das homenagens que eu recebi no rádio, que você não imagina. Quando o programa começou, o principal apresentador era o Walter Abrão. Esse mesmo Walter Abrão que todo mundo conheceu da televisão, marcante na TV Tupi, né? O Walter Abrão era o comunicador, era o apresentador do Gente que Fala. E o Walter tinha que passar por uma cirurgia. E não havia ele não tinha como se afastar do microfone para
para fazer essa cirurgia. E eu estava lá na Trianon gravando alguma coisa para alguém, e o Walter me viu, chamou o Fausto Camunha e falou: Fausto, segunda-feira eu não venho mais, quem vai me substituir é o Zancopé, ele é que vai me substituir. Eu volto daqui uma semana. E passou uma semana e o Fausto Camunha me avisou que o Walter Abrão voltaria só na outra semana. E não havia impedimento nenhum que eu continuasse apresentando o programa. E quando foi na outra semana, o Walter, ao invés de assumir o programa, chegou para o Fausto Camunha e falou: Fausto, eu não volto mais, o Zancopé está muito bem no programa, eu acho uma injustiça tirá-lo do ar. E aí eu permaneci, acho que por 5 anos, apresentando Gente que Fala, e eventualmente quando a Liliane não pode apresentar o programa, o Fausto me convida e eu faço a apresentação do Gente que Fala. Então é uma boa notícia aí, o Zancopé sendo apresentador, ainda que eventual, do Gente que Fala. Zancopé, você passou por diversas situações no rádio. Então, você, como eu falei aqui na abertura, você é conhecido como amigo dos caminhoneiros, você foi plantão esportivo na Rádio Record, eu lembro disso. Você também fez jornalismo geral na Rádio Bandeirantes, com o programa Caminho do Sol, o Grande Sampa. Em qual dessas áreas você se sente mais à vontade? Olha, eu não quero ser pretensioso, né? Mas eu gosto de rádio. Então, quando eu trabalho no rádio, eu me dedico de corpo e alma no que eu estou fazendo ali. Eu tive um período muito bom, muito grande na Rádio Record. Isso é inegável, né? Eu fiquei muito tempo na Rádio Record. Tenho uma ligação de amizade com o Paulito Machado de Carvalho, que foi um dos proprietários da empresa, né? O Paulito hoje está na Jovem Pan em Ribeirão Preto e tenho uma ligação muito forte com ele. Fiquei muito tempo na Rádio Record e a Rádio Record tinha níveis absurdos de audiência, né? Os melhores profissionais do rádio estavam lá e eu me inseri entre eles lá e participei ativamente de uma programação extremamente vitoriosa, onde os índices eram alarmantes, né? Hoje, Roger, as pessoas falam de fulano dá 15 de audiência, dá 10 de audiência, dá 12 de audiência, mas é 0,12, né? Na época que a gente teve na Record, a programação era o Zé Bétio, depois Gil Gomes, depois Silvio Santos, depois Barros de Alencar, Eli Correia, Altieres Barbiero, Dárcio Campos, eram esses os profissionais que estavam no microfone. E a Rádio Record naquela época, ela dava 15, 20, mas era 15.0, 20.0, era uma audiência, significava que 20% dos ouvintes estavam ouvindo a Rádio Record, né? 20% do universo total. Tem uma brincadeira que eu fazia com o Zé Bétio e com o Gil Gomes, né? Porque eu fazia o informativo do caminhoneiro às 8 horas da manhã, entre o Zé Bétio e o Gil Gomes. O Zé Bétio saía, entrava o Gil Gomes e eu fazia um informativo de caminhoneiro ali. Uma determinada manhã, o Zé Bétio deu 11.0 na sequência, e o Gil Gomes deu 22.0. E eu brincava com os dois e dizia: olha, peguei com 11 do Zé, deixei com 22 com o Gil, se ele não conseguiu segurar, não é problema meu. Mas o rádio era outro universo naquela oportunidade, né? Nós tínhamos somente 16 emissoras de rádio, hoje nós temos 52 fora as piratas, né? Não tem mais, porque não cabe mais na canaleta do dial, né? Não cabe mais ali, são 26 AM, 26 FM oficiais, como disse, fora as piratas que se incluem nesse rol aí de emissoras, né? Mas eu tinha uma identificação muito grande com a Rádio Record, pela proximidade com a família Carvalho, e também na Rádio Globo, né? A Rádio Globo eu tive um período, saí da Record, fui para a Rádio Globo, fiquei 6 anos na Rádio Globo, retornei para a Rádio Record, e na Rádio Globo eu fui para fazer o informativo de caminhoneiro. Mas aí, da mesma forma, o Paulinho Bergamasco, que era o diretor da emissora, me colocou para fazer a madrugada. Eu fiquei fazendo da meia-noite às 4, de meia-noite e meia às 4. Era um programa rodando pelo Brasil, que a Rádio Globo criou nesse período, né? E eu fui apresentar esse programa rodando pelo Brasil. E olha,
A minha participação obrigou que as outras emissoras de São Paulo fizessem uma programação com profissionais ali no estúdio naquela hora durante a madrugada. A repercussão foi muito grande. Mas eu, entre essas emissoras e recentemente a Rádio Bandeirantes, né, porque eu trabalhei em todas elas. Eu trabalhei na Jovem Pan, eu trabalhei depois na Trianon, aí vem a Rádio Bandeirantes, vem a Rádio Gazeta, eu estive na Gazeta naquele projeto de esportes, onde eram 15 horas de esporte por dia, aí vai para a Rádio Globo, Rádio Capital, a Rádio Record, Capital e Globo, e também na Rádio América, quando a Rádio América era outra, com audiência maravilhosa. Mas eu acho que eu me sinto bem em qualquer emissora, eu sou de rádio, eu adoro trabalhar em rádio, Rodney. Você também teve uma passagem por Pernambuco, né, na Rádio Olinda, é isso? Eu estava na Rádio América, isso foi lá em 1974. Eu estava na Rádio América, e a Rádio América e a Rádio Olinda, Pernambuco, elas eram emissoras da rede dos paulinos, da igreja, né? E eles me convidaram para ir para Olinda, para assumir o departamento de jornalismo da Rádio Olinda, e eu fiquei um ano lá, foi uma experiência muito boa. Lá eu apresentava porque a Rádio Olinda fazia parte da Jovem Pan, da apresentação do Jornal da Manhã, Jornal de Integração Nacional, e eu fui para lá para ser o locutor do Jornal de Integração Nacional pela Rádio Olinda. Foi uma experiência muito grande, muito boa. Zancopé, eu queria chamar a atenção para uma coisa que você falou, numa das respostas anteriores. Você falou que em termos de audiência o rádio dava 15,00, 20,00. Hoje é o contrário, hoje é 0,20, 0,15. Numa das respostas você falou que pode ser o número de rádio, então a oferta é muito maior do que a procura. Existe algum outro motivo pelo qual a audiência do rádio caiu tanto aí nos últimos anos, no teu modo de ver? Bom, a audiência foi dividida brutalmente, né? Naquela época nós tínhamos 15 emissoras, hoje nós temos 52, né? Você imagina a fatia de mercado como ficou, né? Mas eu acho que o rádio passa por outros processos, né? Não apenas o aumento do número de emissoras que disputam uma fatia do mercado. Na realidade, eu digo isso sem o menor constrangimento, o problema do rádio são os profissionais do rádio que não o valorizam. Os profissionais do rádio têm uma paixão enorme por televisão, então eles passam o dia inteiro falando de televisão e menos de rádio, né? Então eu acho que eles desprezaram profissionais de rádio, desprezaram o próprio veículo e causaram essa situação atual do rádio. Viu, Rodney? Você acha que hoje a maioria dos profissionais hoje vê o rádio como um trampolim para a televisão? Olha, é uma paixão, né? O cara fica ali no rádio e ninguém sabe quem é o cara, né? É só a voz. Não adianta você chegar no supermercado e falar no balcão que o cara vai identificar a tua voz, né? Se você não disser, eu sou o Zancopé, o cara não sabe. Muitas vezes não sabe mesmo porque não ouve a rádio, né? Então é decepcionante. O cara na televisão, em 3 meses, tem um recall impressionante, né? Então, as pessoas... Se você prestar atenção, Rodney, vai sair uma novela na Globo, né? Uhum. A Globo vai lançar uma novela. As emissoras de rádio passam o dia inteiro falando da novela que vai ser lançada na Globo. Tem programas especialistas no rádio, né? Sobre programação da TV Globo. Os caras falam de tudo. O cara no rádio, ao invés de ele anunciar a transmissão, hoje teremos Santos e Corinthians transmitido por essas emissoras, e tal. Não, o cara fala, olha, a gente vai estar aqui transmitindo, ele fala com uma humildade desgraçada, né? Ele se menospreza, olha, se a gente está aqui, você vai assistir televisão, mas ouça a gente, né? É um absurdo, né? Um primo pobre desvalorizado a cada vez mais, e essa paixão, né? Pela Rede Globo, né? Essa paixão pela televisão é um negócio inexplicável e um prejuízo do rádio. É o rádio que paga caro isso, viu?
É verdade. O Zancopé, não sei se você tem acompanhado as últimas notícias relacionadas ao rádio AM. Você é um profissional que fez a sua carreira basicamente no AM. E a gente tem aí a questão da possível migração, né? Até para o final do ano vai ser assinado o decreto aí oficial que fará com que todas as emissoras de rádio AM passem para o FM, o que vai, em tese, né, causar uma melhora aí na recepção do sinal, enfim. Vai melhorar um pouco aí a vida de quem gosta do AM. Como é que você tem enxergado toda essa situação? Você acha que pode ser uma revitalização dessa faixa que tá tão esquecida aí nos últimos anos? Olha, eu não vejo nada de diferente. Primeiro, eu não faço diferença entre AM e FM, né? Criou-se um estigma que é AM, que é FM. Eu não vejo nenhuma diferenciação. É tudo emissora de rádio, né? Tudo rádio. Você sintoniza nessa ou naquela frequência. Antigamente era a rádio AM, onda curta, programações diferenciadas em onda curta. A Rádio Bandeirantes mesmo fazia programa à tarde aqui para São Paulo e a onda curta para o interior. A Rádio Globo, né, dividia suas emissoras também, fazia duas programações. Na época não era a Rádio Globo, era a Rádio Nacional, mas hoje o que é a Rádio Globo também fazia programações diferenciadas. Então eu não vejo distinção entre AM e FM, né? Mas o que eu vejo nesse negócio de FM, Brocanelli, é o seguinte: esse é um negócio do governo para aumentar o poder de barganha que o governo tem, porque emissora de rádio tem um valor inestimável nos meios políticos. Todo político quer ser dono de uma emissora de rádio. Então vai ser digitalizado. O que vai acontecer? Hoje, tecnicamente é difícil de explicar, mas onde cabe uma emissora de AM, caberão 5. Então você vai multiplicar isso aí mais 4, né? Você vai achar brecha para mais 4. Imagina a farra de político que virá. E tem um outro detalhe ainda que ninguém atenta. Eu me lembro quando no início de 70, eu já estava aqui em São Paulo, todas as emissoras tinham FM. A Rádio Bandeirantes tinha FM, a Rádio Record tinha FM, a Rádio Excelsior tinha FM, todas as emissoras tinham o FM. O FM servia apenas como link para mandar o som do estúdio para a torre, para a antena, né? E aí houve uma determinação do governo que tinha 72 horas para fazer programação independente. E aí sabe o que aconteceu? Surgiu um monte de emissora de FM aqui na cidade de São Paulo e outros lugares, e ninguém tinha aparelho para sintonizar o FM, sabe? E se fizer um negócio desse agora, vai restringir. Se fizer não, vamos fazer, né? Porque é um poder de barganha enorme. Isso é só politicagem, não altera nada, mas com relação ao som, né, com relação à qualidade do som, vai haver um ganho, mas as pessoas não têm nem aparelho, nem equipamento para pegar, para sintonizar, né, uma transmissão digital, tá? E fica se falando isso com uma intensidade, as pessoas acabam acreditando. Mas imagine você no seu radinho, vai jogar todos aqueles radinhos fora, aqueles que nos acompanham pelo rádio, o famoso rádio de pilha, vão fazer o que com aquilo lá, né? Porque hoje tem celular, mas é relativo esse negócio de você sintonizar pelo celular. Os aparelhos de rádio, né, não tem ainda estrutura. Vai se vender muito rádio, vai favorecer a indústria do rádio, né? Vai se favorecer principalmente a política, viu? Pois você chamou a atenção para um fato que ainda não estava sendo muito divulgado. Realmente tem uma questão política aí muito grande, vários donos de rádio são políticos e eles poderão ter aí um ganho aí com essa alteração. Zancopé, eu queria que você falasse também da sua carreira de compositor. Como é que ela anda? Olha, não anda, viu? Não anda. Consegui colocar uma música, na verdade eu sou autor, né? São letras, eu não sei nada de melodia, de música, né? São letras, e até recentemente eu estava fazendo uma parceria com o Spaziani, mas é muito difícil, sabe? É muito difícil você colocar uma música, e quando você é profissional de rádio, você tem uma barreira enorme em usar
no meu caso o Zancopé, né? As pessoas para não falar o nome Zancopé em outra emissora, eu estou na Rádio Bandeirantes. Então o cara, para não falar numa outra emissora o meu nome, ele não toca. Então o artista fica prejudicado. Então não tenho feito, é muito difícil uma colocação. No interior as pessoas recebem com muito carinho quando o nome da gente aparece num disco. Mas aqui em São Paulo, onde o pessoal batalha, onde o pessoal realmente tem necessidade de tocar sua música para mostrar para o resto do país, é até prejudicial. Então não tenho feito, não. A vaidade parou faz tempo quando eu entendi esse negócio de que prejudica o artista, e para mim é só uma questão de vaidade, né, de ver. É gostoso, você pega um trabalho assim do artista, agora CD, você vê seu nome lá, é muito bom, mas prejudica o artista. Então é melhor parar para não criar outros entraves para quem vive disso. Para o ouvinte que não conhece o Zancopé, quais são as suas canções assim mais divulgadas, mais conhecidas? Olha, você falou das Irmãs Barbosa, né? Mas eu tive um período muito bom com o Monterrey e Monterinho. O Monterinho ainda está na ativa, está lá em Rio Preto, né? Com Gaivota Triste, Eu e a Andorinha, que são músicas marcantes, né? O Beto e Betinho, eles gravaram Secretária de Sucesso, que foi o marco da carreira deles, né? Essa música ainda é regravada hoje, isso já faz bastante tempo, ainda é regravada hoje por várias pessoas, é do Joel Marques, né? E ele fizemos esse trabalho juntos, né? E teve uma repercussão maravilhosa, ajudou muito a carreira de Beto e Betinho. E tem o Zezé de Camargo com Correntes, né? Eu brinco com ele, às vezes que encontro com ele, regrava Correntes. Aí dá uma música nova você não vai nem ouvir. Se Correntes você não regrava, pô. Eu ainda brinco com ele, falando, na época que estava chutando lata, você gravou minha música. Agora que se você gravar eu vou encher o bolso de dinheiro, você não faz isso. Mas é exatamente isso daí. São várias delas, mas eu cometeria injustiça aqui se eu fosse enumerar outras. Eu já estou cometendo injustiças, né? Principalmente com Ivan Lobo e Vitor César, que recentemente fizeram questão de gravar uma música, vasculharam lá, mas lamentavelmente eu precisei parar com isso, viu, Rodney, porque estava atrapalhando eles e não é bom isso, Rodney. Bom, Zancopé, eu quero agradecer pela tua disponibilidade, já você trazer você há muito tempo aqui, eu agradeço pela cortesia que você teve aqui com a equipe da Showtime, e eu quero deixar o espaço para você se despedir. Não sei se você tem algum outro projeto no rádio também, você pode até contar aqui para os ouvintes. Muito obrigado pela entrevista. Olha, é o seguinte, a gente não tem projeto, o rádio é que tem projeto pra gente, né? A gente não tem como chegar lá e eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, não. É a diretoria, os que mandam no rádio que determinam isso. Eu acho que tive uma boa participação na história do rádio, né, aqui em São Paulo, percorrendo todos os prefixos, né? Se houver uma outra oportunidade, tenha certeza que eu abraçarei com o maior carinho, mas meu projeto é trabalhar em rádio. Eu sou apaixonado por rádio, sabe? Eu adoro rádio, né? Já trabalhei na televisão também. Acho que não fiz feio trabalhando na televisão, né? Mas eu adoro rádio. Se tiver outra oportunidade, repito, não depende de mim, mas eu abraçarei com o maior carinho o que for para ser feito em rádio, né? Hoje todo mundo é especialista, né? O cara é especialista nessa área, naquela área. O mundo é assim, né? E as pessoas esquecem de se especializar em rádio, sabe? As pessoas esquecem de dedicar a sua profissão, se dedicar ao rádio com carinho, qualquer que seja a área que você atue, né? Eu sou um privilegiado, né? Porque além de trabalhar em todas as grandes emissoras de São Paulo, eu desempenhei todas as atividades, né? No jornalismo, na apresentação de programas, no esporte, na reportagem. Então, eu me considero um privilegiado, mas projeto pessoal, eu quero fazer isso, eu não tenho. Se puder trabalhar em rádio de novo, eu
agradeço a quem me der essa oportunidade, Rodney. E agradeço a você também. Você me desculpe o desencontro dos dias anteriores aí, mas eu estou sempre à disposição, sempre que for necessário, não se acanhe que a gente possa colaborar um pouco, ok? Agradeço de coração essa oportunidade que ele deu. Um grande abraço. Outro abraço, Zancopé. Com certeza chamaremos vocês mais vezes aqui para falar sobre essa paixão que é o rádio. E uma coisa eu digo, a tua história no rádio ainda não acabou, com certeza. Você ainda terá muito espaço aí nesse veículo maravilhoso. Grande abraço. João, é isso aí. Um abraço a todos. Outro. Rodney, parabéns a você. O som absolutamente perfeito. Você está percebendo que o som melhorou 100%. Sim. Nós fizemos algumas alterações e o som absolutamente perfeito. Quero mandar um abraço aqui para o Alex Pérez, que está nos ouvindo. Alex, um grande abraço a você. Às 10 horas teremos Percival de Souza e o doutor Jorge Melão, presidente do Sindicato dos Delegados, contando a respeito do passa-moleque que o governador deu neles. Um grande abraço, Rodney. Outro abraço, João. Quero convidar... Primeiro eu quero pedir desculpas aos ouvintes, né, pela voz. A gripe pegou a gente de jeito. Fique tranquilo. Também pedir outras desculpas, não sei se de repente vazou aí, mas a tosse também, infelizmente, nos apanhou. Eu estava até brincando com o Flávio, o Rádio Amantes no Ar poderia virar o Jornal da Tosse, né? Mas e também deixar o convite para que todos acessem radioamantes.wordpress.com com muita notícia, muito material informativo sobre o rádio.